Olá, tudo bem? Vamos a mais uma mensagem do texto bíblico. E o tema deste vídeo: qual o verdadeiro significado da Santa Ceia da religião? É isso mesmo. Quero passar um entendimento, claro, aí para trás aí eu tenho vários vídeos que falam a respeito, mas a cada dia a gente vai tendo um entendimento mais aguçado e a gente vai crescendo no entendimento, tá bom? Então, de imediato, eu já te convido a ler 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 ao 26. Eu estou utilizando o texto da Nova Almeida Atualizada. Vamos lá? 23. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou um pão. Veja esse versículo 23 aqui. Ele é um pouco contraditório, tá? Porque aqui está escrito que Paulo falou essas palavras. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Paulo não recebeu nada de Jesus de Nazaré. E quando Jesus de Nazaré participou com os 12 discípulos, a última Páscoa, Paulo não estava lá. Naquela época, Paulo era perseguidor da igreja. Então era assim, não tinha nada a ver. Mas tudo bem, então vamos seguir em frente aqui. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão. 24. E, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Versículo 25. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que beberem em memória de mim. Esses dois versículos deixam claro que quem escreveu isso aqui estava falando, pegando Lucas 22, que eu vou ler, pegou lá, copiou de lá e colou aqui. Está aqui como sendo Paulo que tinha falado isso. E só se faz alguma coisa em memória de mim, alguém que está morto, alguém que já faleceu, alguém que já acabou o tempo da experiência da carne. Você concorda com isso? Eu acho que você concorda. Então, aqui estava se referindo a Lucas 22. Correto. Lá em Lucas 22 está correto. Mas aqui, Paulo não poderia ter falado isso. Porque por que Paulo ia fazer em memória de mim alguém que já estava vivo? Alguém que já tinha ressuscitado? Alguém que já não morre mais? Que eu vou te mostrar também. Então, olha a contradição. A religião usa esses dois versículos, tendo dado graça lá no primeiro domingo. Alguns mais espertinhos gostam do segundo domingo do mês, porque aí já pega o sétimo dia, o pagamento no quinto dia útil. Então eles pegam lá, levanta o cálice. Tendo dado graças, partiu o pão e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês. Aí é o pão primeiro. Façam isto em memória de mim. Então eles pegam da religião e levanta. Tá, aí ali já começa o pipipi, já começa alguém já querer lacrimejar alguma coisa. Aí no segundo ato, do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que beberem, em memória de mim. Isso daqui lá em Lucas 22, correto, porque Jesus estava vivo com os discípulos. Então tem nexo. Aí na religião eles pegam um pãozinho e tal. Aí vamos fazer a oração do Chaves. E as pessoas começam a chorar e começam a fazer uns balabachuros, uns cantarábias. E participa daquele cerimonial. Achando que aquilo ali é tudo, tem a cobertura do Espírito Santo de Deus. Tem a cobertura de Deus. Fazem isso em um templo de pedra, onde Deus disse, Paulo disse lá em Atos 17, 24, que Deus não habita em templo feito por mãos de homens. Então eles fazem isso. Aqui entende-se claramente que era para fazer algo em memória, em lembrança de alguém que estava morto. É isso ou não é? Aí no 26 ele diz assim, ó. Por quê? Ele disse não, está escrito. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem do cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que venha. Até que ele venha. Então, toda vez que eles praticam a tal da Santa Ceia na religião, então eles estão anunciando o quê? Porque todas as vezes que comerem o pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que ele venha. Então todo primeiro domingo, ou segundo domingo, há quase 2000 anos, vem se fazendo, claro que isso começou lá em Constantino, no ano 317, depois foi, mas há quase 2000 anos, que ressuscitou, aquele que não morre mais, aquele que é eterno, aquele que é o Espírito, aquele que habita em nosso Espírito, mas todo primeiro domingo ou segundo domingo eles fazem esse cerimonial
para anunciar a morte de quem vive. Para anunciar a morte de quem vive e que eles falsamente esperam a sua volta. Então eles ficam nessa profanação, eles ficam nesse engano, achando que para ter comunhão com o Pai tem que fazer isso. Mas está escrito que Paulo disse: porque todas as vezes que comerem este pão e beberem esse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Aí eu te pergunto, de onde foi tirado isso aqui? Foi tirado de Lucas 22, 14 e 20. Chegada a hora, Jesus se pôs à mesa e os apóstolos estavam com ele. 15. Então Jesus lhes disse: tenho desejado ansiosamente comer o quê? Santa Ceia? Não. Esta Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Então, os 13 que estavam ao redor, em volta daquela mesa, eram israelitas, eram judeus. E a Páscoa, lá em Êxodo 12, que eu vou ler um trecho lá para você, era somente para o povo de Israel participar dessa cerimônia. O povo gentil foi proibido. E o que eles praticam aí é uma cópia disso aqui. É uma representação disso aqui. Mas isso daqui foi para judeu, não foi para os gentios. 16. Pois eu lhes digo que nunca mais comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E pegando um cálice depois de ter dado graças, peguem e repartam entre vocês. Pois eu digo a vocês que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Quando que veio o reino de Deus? Vou te mostrar, anos 70. E pegando o pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Por que que eles deveriam fazer isso em memória dele? Porque no dia seguinte ele seria preso na madrugada e à tarde ele seria pendurado em um madeiro. No domingo, ele ressuscitaria, e ele ressuscitou. Então foram os 3 dias que eu acredito que ele foi pendurado, ele foi preso na madrugada de quinta-feira, ele foi pendurado na tarde, ele entregou o Espírito na tarde de quinta-feira, quinta, sexta, sábado, domingo. No domingo fez os 3 dias e 3 noites. E no domingo ele ressuscitou. Era para os discípulos que estavam escondidos participarem desse cerimonial da Páscoa, entre eles escondidinho, porque eles não podiam sair, que os soldados estavam querendo pegar todo mundo que era aliado de Jesus. Então era para eles fazerem isso até em memória dele, porque na quinta-feira ele entregou o Espírito e ficou 3 dias até ressuscitar. Tem lógica isso ou não tem lógica? E o que eles fazem na religião tem lógica? Claro que não. Não tem coerência. Agora, esse entendimento dá para perceber, sim, que Jesus estava falando para fazer isso em memória dele, porque ele, dali algumas horas, ele seria pendurado e morto, até a volta dele, quando ele voltou no domingo, ressuscitou. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue derramado por vocês. Então, veja, isso daqui, eles pegou, deu um Ctrl+C e Ctrl+V e colocou aqui, ó. Copiou e colou e colocou aqui. Aí fala que isso daqui foi Paulo que disse, porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Mas Paulo não recebeu nada de Jesus de Nazaré. Paulo não estava nessa cerimônia de Lucas 22. Ele não estava sentado na mesa. Aí Jesus também disse o quê? Pois eu lhes digo que nunca mais a comerei até que ele se cumpra no reino de Deus. Correto? Aí ele falou aqui: pois eu digo a vocês que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E o reino de Deus já veio ou virá? Claro que veio. Por isso que ele disse que não praticaria mais isso, mas de uma forma espiritual no reino de Deus. Porque assim está em Daniel 7, 13 e 14. Veja o que Daniel disse. A profecia de Daniel: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu alguém como filho do homem. Isso aqui era sinal de juízo. A religião, as pessoas esperam Jesus voltar por cima das nuvens em um tapete mágico, rodeado de anjo, porque eles pegam dessa passagem. E Jesus se utilizou muitas dessas passagens nas suas parábolas. Paulo usou dessa passagem também para dizer a forma, lá em 1 Tessalonicenses 4, 1 Coríntios 15, Paulo usou dessa profecia em suas falas, para dizer que se cumpriria isso aqui no juízo de Deus. E a religião vê isso no literal e acha que toda nuvem escura que se forma, ele aparecerá em cima das nuvens no tapete mágico. Mas isso foi uma profecia.
Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu alguém como filho do homem. E ele dirigiu ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Mateus 26, 64, está isso aqui. Daniel, aí versículo 14, Daniel 7. Foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Então, quando o Filho do Homem voltasse em juízo, ele estabeleceria o seu reino. Aconteceria isso daqui, aconteceria em Lucas, quando ele disse aqui no versículo 18. De Lucas 22, pois eu digo a vocês que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Aí Daniel teve essa profecia e se cumpriu durante o juízo do ano 70. O Apocalipse, o livro do Apocalipse, os 22 capítulos foram escritos para o dia do Senhor. Apocalipse 1:10, e ali aconteceu a vingança de Deus, a ira de Deus contra os israelitas dentro dos muros de Jerusalém. Apocalipse 11:15, quando tocou a sétima e última trombeta. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu vozes fortes dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Aqui, quando foi estabelecido o reino de Deus, o reino de Cristo. Quando se cumpriu? Daniel 7. E quando Jesus disse que não mais ele beberia daquele suco, a não ser uma forma espiritual, quando viria o juízo aqui descrito, quando tocou a sétima trombeta. E Paulo disse em 1 Coríntios, em 1 Tessalonicenses 4, ele falou assim: quando soar a última trombeta, nós os vivos seremos arrebatados. Foram tocados 7 trombetas em Jerusalém no juízo, forma espiritual, e a sétima tocou, aqui, ó, o sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu vozes fortes dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Então, no dia do Senhor, quando findou ele no ano 70, foi o reino de Deus estabelecido, foi entregue o reino ao Pai. Assim foi para que serviu ele falando que não mais tomaria daquele suco da videira, tá? Então olha que atraso, olha que engano a religião. Aí eu marquei uma observação aqui, eu te pergunto, você que é um leitor da Bíblia, quantas vezes Paulo participou da Santa Ceia? De Romanos a Filemão, 13 epístolas de Paulo. Hebreus escrita, na minha opinião, Apolo. Nas 14 epístolas que fala da graça de Deus, aonde está escrito que Paulo, Barnabé, Priscila, Áquila, Estevão, Pedro, Tiago, João participaram da Páscoa judaica? Em que livro, em que parte está do livro da revelação de Romanos até Hebreus nas 14 epístolas? Quando Paulo e o escritor de Hebreus participou? Porque se essa Páscoa fosse para continuar, eles teriam continuado com essa Páscoa. Eles não continuaram. Por que Paulo não continuou com essa Páscoa? Porque Paulo sabia que Jesus já tinha voltado. Paulo sabia que ele já tinha ressuscitado. Porque se Paulo estivesse aguardando a volta dele, como está escrito aqui em 1 Coríntios 11, que é onde ele disse aqui, ó, 11, 26, porque todas as vezes que comerem este pão e beberem do cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Então se Paulo estivesse aguardando a vinda dele, como a religião faz, porque Paulo aguardava a vinda dele como como juiz para os israelitas. Se Paulo estivesse, como a religião faz, aguardando, então Paulo participaria da Páscoa com eles. Não tem lógica? Mas Paulo não ia fazer isso, por quê? Veja, Lucas 24, do 1 ao 6. Olha que interessante. Mas, no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo levando os óleos aromáticos que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do túmulo, mas, ao entrar, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 homens com roupas resplandecentes. 5. Estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive?
6. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembre-se do que ele falou para vocês estando ainda na Galiléia. Olha! E aí? Estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ué, mas está escrito aqui, porque todas as vezes que comerem este pão e beberem do cálice, vocês anunciam a morte do Senhor. Vocês estão anunciando a morte do Senhor? Mas os dois anjos que falam que foi dois anjos, falaram que ele já estava vivo. Como que fica? Fazer em memória de mim. Como que você vai fazer em memória de mim de alguém que já está vivo? E aí, como você explica isso, teólogo? E você, João Calvino? Porque você não explicou isso. E você, Lutero? Porque você não colocou as 95, 96 teses mais essa tesezinha aqui? Porque aquele que deveria morrer e ao terceiro dia ressuscitar, já ressuscitou. Paulo diz também em Romanos 6,9, sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Meu Deus, então se Paulo falou aqui na revelação de Romanos 6,9, por que Paulo iria dizer isso daqui? Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem do cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Que contradição é essa? Que bipolaridade é essa? Que contramão é essa? Será que as pessoas não têm essa visão? Será que as escamas são tão grossas que não deixa a pessoa nem ver a sombra disso? Como que Paulo iria falar isso daqui? Por que Paulo, então, Paulo de Roma? Vamos dizer que Hebreus foi Paulo que escreveu. Como então que nas 14 epístolas paulinas de Romanos a Hebreus, Paulo não tem nenhuma passagem, a não ser em 1 Coríntios 5, que ele fala que o nosso Cordeiro Pascal já foi imolado, celebremos a festa, não da forma antiga, não com o fermento de Moisés, mas sim de uma forma verdadeira, de amor, de sinceridade. Paulo não sentou com ninguém para participar disso, e Paulo era da tribo de Benjamim, Paulo era judeu israelita, Paulo tinha o direito de participar disso aqui. Quer dizer que Paulo aqui na revelação, sabemos que havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Então, todo primeiro domingo ou segundo domingo que esses religiosos praticam é o quê? É uma obra morta. É uma obra das trevas. É uma obra inútil. É uma profanação, é uma blasfêmia. Agora eu vou passar rápido qual o verdadeiro significado da Santa Ceia da religião. Eu separei algumas coisas aqui e vou ler. O verdadeiro significado da Santa Ceia da religião é profanação, obra morta, maldição, ignorância, pisar o sangue que verteu da cruz, falta de entendimento, religiosidade, forma de manipulação, desobediência e etc, e etc, e etc. Agora eu vou ler aqui, eu separei também, o vídeo talvez não vai ficar muito longo não, porque eu estou lendo rapidinho. Profanação. Primeiro item que eu marquei, profanação. Hebreus 10, 28 e 29. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés, morre sem misericórdia, pelo depoimento das 2 ou 3 testemunhas. 29. Imagine quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado, e insultou o Espírito da graça. Então, quando alguém volta a praticar obras da lei de Moisés, volta para praticar as obras antes da cruz, porque Jesus, em Lucas 22, estava reunido com os discípulos e eles eram israelitas, o que eles estão fazendo? Eles estão pisando no sangue que verteu da cruz. Então, todo primeiro domingo, essa prática é uma forma figurativa de mostrar que todos os religiosos, por isso que eles vivem todos enrolados, vê demônio, vê assombração, porque eles estão pisando no sangue que verteu da cruz. É uma obra morta, porque não serve mais, e maldição, porque é uma obra, eles estão praticando uma obra da lei, a lei da Páscoa. É uma representação de uma obra, e Paulo disse em Gálatas 3,10, pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Então não adianta praticar a representação da Páscoa e deixar mais 612 itens sem praticar. Então, quem está praticando essas coisas, que isso é lá atrás, isso é antes de Jesus julgar o Cristo ressuscitado, julgar o israelita no ano 70, e ele estabelecer o reino de Deus, ele entregar o reino de Deus, ele receber o reino de Deus. Então,
é maldição. E também até no versículo 13, ó, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. A religião faz o quê? Não aceita esse resgate. Fica lá nas obras do passado. Ignorância, pisar o sangue que verteu da cruz. Paulo disse em Gálatas 2:21, então você que pratica essa obra, essa representação que foi da Páscoa judaica que Jesus participou, você está fazendo o quê? Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Então, para você que participa, pratica esse cerimonial de uma representação da Páscoa judaica, que está em Paulo disse em Gálatas 2:21, então você está fazendo o quê? Está anulando o sacrifício da cruz. Falta de entendimento, segundo Timóteo 3, 6 e 7. A pessoa que pratica isso, ela mostra que ela não tem conhecimento algum dos escritos bíblicos. Segundo Timóteo 3 e 6, assim disse Paulo a Timóteo, pois entre estes se encontram os que se filtram nas casas e conseguem cativar as mulheres tolas, sobrecarregadas de pecados que são levadas por todo tipo de desejo. 7. Que estão sempre aprendendo e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Essas pessoas que vivem dentro da religião, vivem nesses templos, eles não conseguem entender nada. Por quê? Porque lá dentro a conta nunca vai fechar. A conta da religião não fecha, porque o interesse deles é manipular, é manobrar, é manter as pessoas cativas, as pessoas escravizadas ali naquela bolha, para sustentar, para serem cúmplices do sistema religioso, pagar as despesas. E assim eles não chegam ao entendimento, ao conhecimento nunca. Eles estão aprendendo todo dia, mas nunca chegam ao conhecimento. Nunca chegam ao entendimento. Por isso que ficam praticando essas obras de profanação. Religiosidade, que é quem pratica isso, forma de manipulação e desobediência. Olha que coisa séria. Que todo primeiro domingo ou segundo domingo essas pessoas praticam. Olha que coisa séria. Êxodo 12 fala sobre a lei da Páscoa. Só que lá no versículo 43 ao 51, veja o que Deus ordenou a Moisés, para que o povo gentil não praticasse o cerimonial da Páscoa. Somente os israelitas. A Páscoa foi instituída para o povo de Israel, não para os gentios, porque os gentios naqueles dias eram conhecidos como forasteiros, como estrangeiros, como cães, eram afastados da comunidade de Deus, porque a promessa para os gentios estava de Abraão e seria dado a eles, ao povo gentil, depois da cruz, pelo Cristo ressuscitado. Então em Êxodo 12:43 está assim, o Senhor disse a Moisés e Arão, esta é a ordenância da Páscoa, nenhum estrangeiro comerá dela. Nenhum gentil podia comer. Logo aqui no 40 já fala isso. 44. Porém, todo escravo comprado por dinheiro, depois de ser circuncidado, comerá da Páscoa. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. Aí você fala assim, não, mas é a Santa Ceia. Ei, mas eu não mostrei para você aqui de onde é que eles tiraram para fazer essa tal dessa Santa Ceia? Não está em 1 Coríntios 11:23, no versículo 24 e 25, que está aqui? Daqui não foi tirado de Lucas 22, versículo... cadê aqui, ó? Do reino de Deus. Aqui do versículo 19. Isto é o meu corpo, façam isso em memória de mim. Então todo primeiro ou segundo domingo eles não estão fazendo uma representação disso daqui. E isso daqui Jesus não disse. Jesus não disse... então Jesus disse, tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês. E aí? Então quando se pratica isso aqui, que eles falam um pedaço de pão e suco, não é uma representação da Páscoa? E a Páscoa aqui que Deus proibiu para os gentios? Versículo 43, aqui ó, 45, o estrangeiro, o gentio e o assalariado não comerão dela. O cordeiro deverá ser comido numa só casa, não é em templo religioso, era para comer na casa, porque eles iriam fugir na madrugada. Não levem nada da carne para fora da casa, nem lhe quebram osso nenhum. Toda a congregação de Israel, toda a congregação de Israel fará. Você é israelita, você tem descendência de Israel, você é judeu, você é judia? Não. Então por que você está praticando isso todo primeiro e segundo domingo? Por quê? Se nem Paulo praticou, nem Pedro, nem Tiago, ninguém mais praticou. A última Páscoa foi comemorada antes da cruz. Porém, se algum estrangeiro se hospedar... Não vou ler mais não. Aí você lê na sua casa, aí você lê, abre a sua Bíblia e lê. Costa a sua cabecinha. Êxodo 12 do 43 até o 51. Aí você lê aí.
tá bom? Então é assim que é. Porque qual o verdadeiro significado da Santa Ceia da religião? É profanação, é obras mortas, é maldição, é desobediência, é incredulidade, e assim a vida toca, e assim eles continuam há séculos, e vai passando de geração em geração, eles vão mantendo esse mesmo engano. E quando aparece alguém falando, eles chamam de herege, chamam disso, chamam daquilo outro. Fazer o quê? A Bíblia está aí, está tudo escrito. Não tem segredo, não tem mistério mais nenhum, está tudo desvendado. Basta a pessoa ler e acreditar. Mas as pessoas, os religiosos, por isso que é o que eu falo, religiosos são incrédulos. A teologia não acredita na Bíblia. Os líderes religiosos não acreditam nos escritos. Eles acreditam no benefício que algumas passagens, alguns versículos soltos dá. Trazei o dízimo, a oferta da viúva pobre, não venha na casa do Senhor de mão vazia. Você vê, tudo lei, tudo lei. Aí eles usam Hebreus 7, não, mas Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque, mas eles não entendem que aquele dízimo lá foi dos despojos que Abraão recuperou na guerra da matança dos reis, e dele não foi tirado nada, e ele não quis nada da sobra, não quis nem a correia da sandália. As pessoas pegam isso e aplicam, e vai porque isso dá dinheiro, isso dá lucro. Isso é fonte de lucro, eles se utilizam do evangelho como fonte de lucro, e assim vive. Tá bom? Então eu vou deixar com você essa mensagem, espero ter sido útil de alguma forma, e se foi, eu peço que você venha contribuir com esse canal, ó, dando joinha, compartilhando. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative esse sininho para você receber novas mensagens, e vamos em frente, falando da palavra do Pai, falando das grandezas do nosso Criador, falando daquele que habita em nosso espírito, falando daquele que tem nos exortado, nos consolado e nos ensinado a cada milésimo de segundo da nossa vida, tá bom? Até a próxima, se assim ele permitir. Tchau, tchau.